Bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu ponto de encontro diário com as crônicas mais extraordinárias dos campos de batalha, onde a bravura e a astúcia se fundem para resgatar do esquecimento os feitos que desafiam a própria lógica da guerra. O silêncio da floresta italiana foi subitamente cortado por um som que não deveria estar ali. Um apito estridente ecoando entre as árvores como o comando de um exército invisível. Sozinho, cercado pela névoa e armado apenas com sua audácia, um único soldado brasileiro estava prestes a realizar o impossível. Diante dele, 20 soldados alemães, veteranos de 1000 batalhas, paralisados pela dúvida e pelo medo de um cerco que existia apenas na mente de um brasileiro atrevido. Sem disparar uma única bala, usando apenas o poder de sua voz e a força de um blefe monumental, ele transformou uma captura suicida em uma das histórias mais lendárias da Força Expedicionária Brasileira. Prepare-se para descobrir como a inteligência e o improviso do jeitinho brasileiro foram capazes de desarmar a máquina de guerra nazista no momento mais tenso da campanha na Itália. Este não é apenas um relato de guerra, é o testemunho de como um homem sozinho fez uma divisão inteira acreditar que a morte estava ao redor, quando na verdade o que havia era apenas coragem pura e um apito de metal. A primavera de 1945 na Itália não trazia apenas o desabrochar das flores, mas o cheiro acre da pólvora e a sensação de que o fim estava próximo, embora a fera ferida do exército alemão ainda pudesse morder com letalidade. Nas encostas dos Apeninos e nas planícies do Vale do Pó, o cenário era de uma retirada caótica para os alemães e de um avanço incansável para os aliados. A Força Expedicionária Brasileira, os nossos pracinhas, já haviam provado seu valor em Monte Castelo e Castel Nuovo. Mas a fase final da guerra exigia algo mais do que apenas força bruta. Exigia malícia. O soldado brasileiro, muitas vezes vindo do interior profundo do Brasil, carregava consigo uma habilidade nata de adaptação e uma capacidade de leitura humana que nenhum manual de West Point ou da Wehrmacht poderia ensinar. Naquele dia específico, a névoa subia do solo úmido como um lençol branco, reduzindo a visibilidade a poucos metros e transformando a floresta em um labirinto de sombras e incertezas. Era o ambiente perfeito para o medo florescer e para a imaginação preencher os vazios deixados pela visão limitada. O pracinha em questão encontrava-se em uma patrulha de reconhecimento, separado de seu grupo principal após uma breve escaramuça que dispersou as unidades na densa vegetação. Ele estava sozinho, sentindo o peso do fuzil e o batimento acelerado do coração contra as costelas. Ele sabia que o inimigo estava por perto, recuando, mas ainda armado e perigoso. Ao se aproximar de uma clareira camuflada por arbustos espessos, ele ouviu o murmúrio de vozes alemãs. Seu instinto foi de se esconder, e ao espiar entre as folhas, o que viu faria qualquer homem tremer. 20 soldados alemães, bem armados, descansando momentaneamente ao redor de uma pequena fogueira abafada. Se ele disparasse, mataria 1 ou 2, mas os outros 18 o estraçalhariam em segundos. Se ele corresse, o barulho nos galhos secos revelaria sua posição e ele seria caçado como um animal. Foi nesse momento de pressão absoluta que a mente do brasileiro operou aquela mágica tática que define a nossa participação na guerra. Ele percebeu que a moral alemã estava em frangalhos. Eles estavam exaustos, temerosos de serem cercados pelos aliados e ansiosos por uma saída que não fosse a morte. Ele levou a mão ao bolso e sentiu o apito de metal, um instrumento comum usado para coordenação de infantaria e sinais de comando. Uma ideia absurda, quase suicida, começou a tomar forma. Ele não seria um soldado solitário. Ele seria o comandante de um batalhão fantasma. Ele se posicionou atrás de uma árvore grossa, respirou fundo para estabilizar a voz e soltou um silvo longo e autoritário com o apito. O som cortou a clareira como uma chicotada. Imediatamente ele começou a gritar ordens em um tom gutural e imperioso, alternando entre palavras em português gritadas com autoridade e termos em alemão que ele havia aprendido no front, como Hände hoch e Surrender. Ele gritava para os lados, como se estivesse dando ordens para pelotões imaginários,
posicionados à esquerda e à direita dos alemães. Ele gritava nomes de companheiros que nem estavam ali. João, cubra a esquerda. Maria, metralhadora na direita. Não atirem se eles se renderem. Dentro da clareira, o pânico instalou-se instantaneamente entre os alemães. Para eles, escondidos na névoa e ouvindo o apito e os gritos vindos de diferentes direções, graças ao eco das árvores e à movimentação rápida do brasileiro entre os troncos, eles não estavam diante de um homem, mas de uma companhia inteira de brasileiros prontos para o massacre. O oficial alemão que liderava o grupo, um homem cansado de anos de combate, olhou ao redor e viu apenas o branco da névoa e ouviu o som de uma autoridade que parecia absoluta. Ele não queria que seus homens morressem em uma clareira esquecida na fase final de uma guerra já perdida. O blefe do brasileiro era tão audacioso, tão carregado de convicção, que a realidade física de ser apenas um homem contra 20 deixou de existir. Naquele momento, o que importava era a percepção de força. O brasileiro continuou o teatro, soprando o apito novamente e gritando para que seus soldados invisíveis mantivessem os dedos no gatilho, mas esperassem o sinal. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade antes de uma tempestade. O brasileiro deu um passo à frente, ainda parcialmente escondido pela vegetação, mas deixando a silhueta de seu fuzil e de seu capacete ser vista através da bruma. Ele manteve a voz firme, sem o menor traço de dúvida. Ele ordenou que o oficial alemão jogasse sua arma no chão e que os outros fizessem o mesmo. Houve um segundo de hesitação que pareceu uma eternidade. Se um único alemão decidisse investigar o flanco, o jogo acabaria. Mas o medo da metralhadora inexistente na direita e do pelotão imaginário na esquerda foi maior. O oficial alemão, com um suspiro que carregava o peso da derrota, desabotoou o coldre e deixou sua Luger cair na lama. Um a um, os outros 19 soldados seguiram o exemplo, lançando seus fuzis Mauser e suas submetralhadoras MP-40 em uma pilha de metal inútil. O brasileiro, com o coração martelando a ponto de surdez, não relaxou. Ele sabia que a parte mais difícil estava começando. Manter 20 homens rendidos, sem deixar que percebessem que ele era o único carcereiro. Ele continuou a dar ordens para os arbustos vazios, fingindo que sua unidade estava se aproximando para escoltar os prisioneiros. Ele ordenou que os alemães se alinhassem de costas uns para os outros e cruzassem as mãos sobre a nuca. Ele se movia constantemente, circulando o grupo, mudando o ângulo de sua voz para manter a ilusão de que havia múltiplos vigias. A cada minuto que passava, o blefe se solidificava. O apito de metal, agora guardado, havia cumprido sua função como a arma mais letal daquele dia. A névoa, que antes era uma ameaça, tornou-se sua maior aliada, escondendo a ausência de seus companheiros e transformando a floresta em um palco de sombras onde ele era o único diretor. Conforme ele começou a marchar o grupo em direção às linhas brasileiras, a audácia do feito começou a pesar. Ele os guiava por trilhas sinuosas, sempre mantendo uma distância segura e gritando ordens para os flancos de vez em quando. Ele suava frio sob o capacete, sabendo que qualquer tropeço, qualquer sinal de fraqueza na voz, poderia revelar a farsa. Os alemães caminhavam em silêncio de cabeças baixas, acreditando piamente que estavam cercados por uma força de elite brasileira. O trajeto, que duraria apenas 20 minutos em condições normais, pareceu durar séculos. Cada vez que um galho quebrava na distância, o brasileiro aproveitava para reforçar o blefe, gritando para o nada: "Mantenham a posição, não se exponham." Ele estava criando uma narrativa de guerra em tempo real, onde ele era o herói solitário enganando uma pequena legião. Quando as sentinelas brasileiras do posto avançado avistaram a coluna de prisioneiros se aproximando, a confusão foi geral. Eles viram 20 alemães caminhando em ordem com as mãos na cabeça, e logo atrás, um único pracinha coberto de lama e suor, gritando como se estivesse comandando um exército. Os outros brasileiros correram para as armas, achando que era um ataque ou uma armadilha. Só quando o soldado solitário chegou perto o suficiente para ser reconhecido e soltou um riso nervoso, mas carregado de triunfo, é que a ficha começou a cair. Ele havia trazido 20 prisioneiros de guerra sozinho.
sem gastar um cartucho, sem ferir ninguém. Apenas com a inteligência, o gogó e aquele apito de metal que agora parecia brilhar como uma medalha de ouro no seu bolso. A reação dos alemães, ao perceberem que haviam sido capturados por um único homem, foi uma mistura de vergonha e admiração técnica. Quando viram que não havia pelotões escondidos nos arbustos, nem metralhadoras nos flancos, apenas um brasileiro magro e exausto com um fuzil e muita coragem, o oficial alemão abaixou a cabeça, derrotado não apenas pela guerra, mas pela astúcia superior de um povo que eles haviam subestimado. Aquela captura não foi apenas um sucesso militar, foi uma vitória psicológica que desmoronou o que restava do orgulho daquela unidade alemã. O jeitinho brasileiro havia se manifestado de sua forma mais nobre. O uso da criatividade para preservar a vida e alcançar o objetivo com o mínimo de destruição. O brasileiro não buscou o abate fácil, ele buscou a vitória inteligente. A caminhada daquela coluna improvável através da mata fechada, úmida e gélida dos Apeninos, transformou-se em uma das procissões mais surreais, tensas e cinematográficas de toda a campanha da Força Expedicionária Brasileira em solo italiano. Cada passo que o soldado brasileiro dava logo atrás dos 20 alemães era uma aposta desesperada contra a própria morte. Um jogo de nervos absoluto, onde o menor deslize, um tropeço infeliz em uma raiz escondida pela neve, um soluço involuntário na voz, ou o simples fato de a névoa se dissipar subitamente diante de um raio de sol, revelaria a fragilidade total de seu plano e resultaria em sua execução imediata. O pracinha sentia o suor frio escorrer por baixo do capacete de aço M1, misturando-se à sujeira, à fuligem do combate e ao sal das lágrimas de tensão que ele lutava para não derramar, enquanto sua mão direita permanecia colada ao fuzil Springfield, não com o intuito de disparar, mas para manter a postura rígida de um carcereiro implacável. Ele mantinha a distância exata, perto o suficiente para que suas ordens fossem ouvidas com a autoridade de um comandante de campo, mas longe o suficiente para que os alemães, mergulhados na própria confusão mental, não pudessem notar que ele estava sozinho e que não havia nenhum batalhão de apoio cobrindo sua retaguarda. De tempos em tempos, com os dedos trêmulos escondidos pelas luvas gastas, ele levava o apito de metal aos lábios. O som curto e agudo cortava o ar gelado como uma lâmina, ecoando entre os desfiladeiros e criando uma ilusão acústica de que outros apitos respondiam na distância. Ele gritava ordens para o nada, para as árvores, para as sombras, simulando que estava coordenando flancos de cobertura que existiam apenas na arquitetura da sua audácia. O coração dele batia com tamanha força contra o peito que ele temia genuinamente que os prisioneiros pudessem ouvir o ritmo frenético da sua ansiedade, mas, para os alemães, aquele silêncio sepulcral que se seguia entre as ordens era preenchido pelo pavor psicológico de estarem cercados por um exército invisível, treinado para o combate noturno e sedento por vingança. O brasileiro sabia que a guerra é feita de percepção, e naquela hora ele era o mestre de todas as ilusões. Quando a silhueta da coluna de prisioneiros finalmente começou a se materializar diante dos postos avançados brasileiros, o cenário que se instalou foi de um espanto paralisante, quase religioso. Os sentinelas do 11º Regimento de Infantaria, homens que viviam em um estado de alerta constante, onde cada sombra era um alvo, viram primeiro as mãos para cima e as fardas cinzas esverdeadas da Wehrmacht surgindo entre os troncos das árvores. O reflexo imediato desses sentinelas foi o de preparar as metralhadoras .30 e travar as miras no peito dos invasores, acreditando tratar-se de uma rendição em massa sob pressão de algum ataque aliado de larga escala que o rádio ainda não havia anunciado. No entanto, conforme a fila avançava pesadamente pela lama, a confusão deu lugar a uma incredulidade silenciosa que arrepiou a pele de todos os presentes. Atrás dos 20 veteranos alemães, homens endurecidos por anos de campanhas na Rússia e na África, não havia tanques Sherman roncando seus motores, não havia pelotões de infantaria americana armados com fuzis Garand e nem mesmo uma patrulha de reconhecimento brasileira completa.
Havia apenas um único homem, um brasileiro magro, coberto de lama da cabeça aos pés, com os olhos vermelhos de uma exaustão que beirava a loucura e uma expressão facial que alternava violentamente entre o terror de ser descoberto e o triunfo de quem acaba de realizar o impossível. O oficial de dia, ao sair apressadamente de seu posto de comando para verificar o que acreditava ser uma alucinação coletiva de seus comandados, parou bruscamente, deixando o binóculo pendurado inutilmente no pescoço. Ele observou em um transe de admiração técnica aquele soldado solitário dar a última ordem gritada para que os prisioneiros se ajoelhassem no centro do acampamento, em plena vista de todos. Somente quando o oficial viu os alemães, um por um, entregando suas armas para os outros brasileiros que corriam para ajudar, é que a ficha realmente caiu. O pracinha, ao perceber que estava finalmente em solo seguro, soltou um suspiro tão profundo que parecia carregar todo o peso da Segunda Guerra Mundial em seus pulmões. Ele guardou o apito de metal no bolso, sentou-se pesadamente no chão gelado e deixou o fuzil cair ao seu lado. Seus braços começaram a tremer incontrolavelmente, um espasmo nervoso que revelava a descarga de adrenalina de quem jogou uma partida de xadrez com a morte usando apenas um blefe monumental como estratégia. O desarmamento dos alemães foi um espetáculo de ironia cruel e drama militar profundo. Conforme as pistolas Luger, as submetralhadoras MP-40 e os pesados fuzis Mauser eram empilhados na terra batida do acampamento, o clima de tensão absoluta começou a se transformar em uma curiosidade mórbida e quase cômica. Os soldados brasileiros que recolhiam as armas trocavam olhares de choque puro, enquanto o oficial alemão que liderava o grupo, um homem cujas insígnias e cicatrizes indicavam décadas de serviço militar e uma disciplina férrea, permanecia estático, como uma estátua de gelo, olhando fixamente para a floresta de onde acabara de sair. Ele esperava ver os soldados brasileiros que o haviam cercado. Ele esperava ver as metralhadoras pesadas que o som do apito parecia comandar com tanta precisão milimétrica. Ele esperava ver o batalhão que o brasileiro invocara com tanta convicção na voz. Quando o tempo passou, o sol subiu um pouco mais e ninguém mais saiu da mata. A verdade começou a se infiltrar na mente do comandante alemão, como um veneno lento e paralisante. A percepção de que ele e seus 19 homens, armados até os dentes e treinados na doutrina da guerra total, haviam se rendido para um único brasileiro usando apenas um apito e o poder do improviso, causou um colapso psicológico visível. O rosto do alemão passou do vermelho da humilhação profunda ao pálido de uma vergonha existencial. Ele percebeu que não fora derrotado pela logística aliada, mas pela superioridade de uma inteligência criativa que soube explorar a sua exaustão física e o seu medo ancestral do desconhecido. Nos interrogatórios detalhados que se seguiram nas horas posteriores, a genialidade do jeitinho brasileiro foi dissecada por oficiais de inteligência que mal conseguiam conter o riso diante da audácia do relato. Os prisioneiros alemães, ainda atordoados e humilhados, descreveram a experiência na clareira como algo orquestrado por uma força militar invisível e vasta. Eles juravam sob juramento que ouviam ordens vindo de múltiplos pontos cardeais da floresta, que o apito soava como um sinal tático padronizado para o fechamento de um cerco de pinça e que a voz do brasileiro, carregada de uma convicção inabalável e gutural, não deixava absolutamente nenhuma margem para dúvidas sobre a existência de uma emboscada mortal preparada para o massacre. O brasileiro, ao prestar seu depoimento oficial, explicou com uma simplicidade desconcertante que tudo fora uma questão de ritmo, acústica e teatro. Ele se movia rapidamente de um tronco para outro entre um grito e outro, projetando a voz para que ela batesse nas rochas e voltasse, criando uma polifonia de ameaças que desorientou completamente o inimigo. Ele usou o apito como um maestro usa uma batuta, ditando o tempo da rendição alemã. Ele explicou que sabia que o inimigo estava moralmente quebrado e que naquele estágio final da guerra na Itália, o pavor do cerco era a arma mais potente e silenciosa dos aliados. O pracinha não apenas capturou 20 corpos para os arquivos de guerra. Ele capturou a psicologia de uma unidade inteira, provando que a criatividade sob pressão extrema
é a forma mais pura e eficaz de heroísmo. A história do Pracinha do Apito espalhou-se pelas trincheiras, abrigos e postos de comando da FEB como uma lenda viva, injetando uma dose maciça de moral e orgulho em soldados que enfrentavam a neve, a lama e a saudade de casa. O episódio tornou-se um símbolo sagrado da capacidade única do brasileiro de improvisar em meio ao caos e de rir da própria desgraça, transformando uma situação de morte quase certa em uma anedota de vitória gloriosa. Enquanto os exércitos europeus e americanos operavam sob a rigidez de manuais centenários, ordens diretas e táticas lineares, o brasileiro trazia para o campo de batalha a malícia do interior, a esperteza do sertanejo e a agilidade mental de quem sabe que, quando a munição é escassa, a mente deve ser a arma principal e mais letal. Esse feito não foi apenas um sucesso tático isolado. Foi uma demonstração geopolítica de que o Brasil não estava na guerra apenas para preencher espaço ou cumprir ordens, mas para imprimir uma marca de humanidade e astúcia que desarmava até os adversários mais fanáticos e ferrenhos. O soldado brasileiro não via o inimigo apenas como um alvo de papel, mas como um ser humano sujeito a falhas, cansaço, saudade e, principalmente, ao erro fatal de julgamento sob pressão psicológica. Este relato de audácia também serve para iluminar a famosa expressão "a cobra fumou". Naquele dia, a cobra não apenas fumou, ela deu um baile de inteligência na Wehrmacht. O uso do blefe permitiu que o objetivo militar fosse alcançado sem que uma única gota de sangue fosse derramada, nem brasileira nem alemã. Ao escolher o caminho da astúcia, em vez do caminho do fogo, o Pracinha salvou 20 famílias alemãs da dor eterna de chorarem seus mortos e garantiu que ele mesmo pudesse voltar para os braços de sua família no Brasil para contar essa história incrível. Aquele apito de metal cromado, que ele guardou pelo resto da vida como sua relíquia de guerra mais preciosa, simbolizava o exato momento em que a inteligência estratégica venceu a força bruta das metralhadoras. O oficial alemão, anos mais tarde, em cartas trocadas entre associações de veteranos, chegou a admitir com um respeito amargo que aquele brasileiro fora o adversário mais brilhante e perigoso que ele enfrentou em toda a sua carreira. Não pela sua habilidade no tiro de precisão, mas pela sua capacidade assombrosa de ler a alma humana e transformá-la em uma ferramenta de rendição incondicional. Com o fim das hostilidades e o retorno triunfal dos nossos pracinhas ao Brasil em 1945, histórias como esta foram fundamentais para construir a mística e o respeito que o povo brasileiro nutre por aqueles que foram lutar em solo estrangeiro. O homem que capturou 20 alemães sozinho tornou-se um arquétipo eterno do soldado brasileiro. Um homem resiliente, profundamente astuto, avesso ao derramamento de sangue desnecessário e dotado de um senso de oportunidade inigualável. Ele provou que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de usar esse medo como combustível para a criatividade. O apito de metal, hoje talvez perdido em algum fundo de gaveta ou exposto em algum museu militar discreto, continua a ecoar em nossa memória histórica, como o som da vitória da mente sobre a matéria. Hoje, ao resgatarmos este relato, com todo o detalhamento que ele merece aqui no Arquivo das Guerras, honramos não apenas o ato heróico físico, mas a mentalidade brilhante que o tornou possível. A história do Pracinha Solitário e seu apito é um lembrete eterno para todos nós de que, mesmo quando estamos em desvantagem numérica esmagadora e cercados pela névoa da incerteza absoluta, a nossa maior e mais poderosa arma é a nossa capacidade de pensar fora da caixa, de improvisar com o que temos à mão e de agir com uma convicção que faz o mundo inteiro acreditar na nossa força. O Brasil na Itália não foi apenas uma força militar auxiliar, foi uma força de inteligência emocional, bravura singular e humanismo prático. Que a fumaça da cobra continue a nos inspirar a enfrentar nossos próprios desafios diários com a mesma malícia saudável, lembrando sempre que às vezes um simples apito e uma voz firme carregada de verdade valem mais do que 1000 batalhas perdidas no pântano do medo. Finalizamos este capítulo celebrando o improviso que salvou vidas e o silêncio das armas que, naquela clareira italiana, falou muito mais alto do que qualquer canhão de artilharia.
A história do soldado brasileiro que fez 20 inimigos acreditarem que ele era uma legião é a prova definitiva de que a bravura tem muitas faces. E a face brasileira é aquela que sorri diante do perigo, sopra um apito e traz a paz através da inteligência. Que os ecos desse apito continuem a vibrar através das gerações, lembrando-nos de que somos um povo capaz de feitos impossíveis quando usamos a cabeça tanto quanto usamos o coração. Essa história que eu acabei de contar, ela é só a ponta do iceberg. A gente sabe que a história oficial, aquela que ensinam na escola, muitas vezes é higienizada. Ela esconde os detalhes sujos e os acordos secretos. E se você, assim como eu, gosta de saber o que aconteceu nos bastidores, eu tenho um convite. Eu reuni 50 fatos documentados que os livros ignoraram em um material exclusivo, O Lado Oculto da História. O link para baixar está aqui na descrição ou no QR Code da tela, se estiver na TV. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu liberei um desconto especial. Na hora da compra, digite o cupom BRASIL, tudo maiúsculo, para garantir um preço exclusivo. É um presente meu para os inscritos mais fiéis. Clica lá e boa leitura.